Boa noite! Bem-vindo a mais uma entrevista da série em comemoração aos 5 anos do projeto Mala de Herança em Tirol. A minha convidada de hoje é Ruth Pereira. Ruth Pereira é portuguesa, natural de Setúbal, vive há 8 anos em Innsbruck, é mãe de 3 crianças multilingües. Ruth, boa noite e bem-vinda a essa Boa noite, entrevista. boa noite. Obrigada por aceitar o convite, Ruth. Ruth, eu tive o prazer de conhecer-te há 3 anos atrás, quando tu trouxeste o teu filho maior para as aulas de português como língua de herança, que então recém começaram. A primeira pergunta que eu teria para ti é como ficaste sabendo dessas aulas? Onde conseguiste essa informação? Como ela chegou até a ti? Eu gosto muito de ler, tenho muito interesse em ler. E uma vez tenho uma amiga em comum, que é a Amanda, e vi ela ter o grupo da Mala de Herança, na altura, dos brasileiros em Tirol. E fui à procura, por causa de ter mais livros em português, que aqui não se encontra muitos, quase nenhuns, e foi quando eu vi, fiz gosto na página, e quando eu comecei a ver, a publicar sobre as aulas de português que iam começar a haver. Falei com o meu marido, a gente teve imenso interesse, porque sempre falámos disso, do Gonçalo continuar sempre a ter o português, nunca perder a ligação com a língua portuguesa, aprender a ler, a escrever, igual como aprender-se alemão ao mesmo tempo. E foi mesmo na altura que as aulas iam começar, acho que foi uma coisa de uma semana e pouco antes. Uhum. Entrei em contato contigo, fizemos a Uhum. inscrição do Gonçalo e o Gonçalo entrou automaticamente nas aulas de português. Exato. Ruth, quando vocês chegaram aqui, que idade tinha o Gonçalo? 2 anos e meio. Era muito pequeno, né? Era muito pequeno. Quer dizer que essa preocupação de manter o português com ele já existia desde o início. E sim, o Gonçalo Ok. quando entrou para a kindergarten, nós sempre mantemos o português em casa. Em casa fala-se português a 100%. Na escola, na rua, em alemão. Em casa, sempre português. Uhum. Ruth, antes da gente entrar nesse capítulo da escola, da educação formal do português, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a tua experiência recém-chegada à Áustria. Como é que foi o processo de adaptação? O que foi fácil? O que foi difícil? Conte um pouquinho para nós. O meu alemão até hoje não é muito bom. A família ajudou. Quando nós viemos já cá tínhamos família que falavam bem alemão e inglês, foram sempre ajudando. E nós, a nossa comunidade portuguesa é muito isolada. Nós somos muito família, poucas comunicações. O alemão em si, pouco, porque falamos muito português, estamos muito com português apenas. A burocracia do país é relativamente fácil. O trabalho também não é muito complicado. Às vezes precisávamos de mais apoio para aprender alemão, mais cursos, mais acessível ou mais acesso, onde é que até podemos procurar encontrar mais cursos. Essa parte sempre achámos um bocado isolado, nunca tivemos muito essa informação, ninguém que nos apoiasse, nos informasse. Sentimos essa falta. Uhum. Isso quer dizer, para quem está nos ouvindo e não sabe, a Ruth mora num vale remoto, não é uma área central. Isso quer dizer que nessa região, Ruth, não há muita oferta de cursos de alemão como língua estrangeira. Não, nada. Se Uhum. quisermos, temos que ir para a cidade de Innsbruck. Ok, isso realmente representaria uma logística muito grande, enfim, um esforço muito grande que eu imagino para quem trabalha, quem tem criança pequena, né, seja realmente E a nossa difícil. comunidade em Setúbal, no Vale, é bastante grande. Nós somos mais de 50 portugueses. Uau, uau. Ruth, o Gonçalo está conosco desde o primeiro dia até hoje. E eu devo dizer que, como professora, para mim é uma alegria muito grande ter alunos portugueses num programa que é fortemente frequentado por alunos brasileiros. Por quê? Porque além de que eu acho que nós precisamos, como comunidades irmãs, nós precisamos nos unir, nós precisamos nos fortalecer mutuamente, inclusive para recebermos certos benefícios, né? Mas além disso, linguisticamente falando, uma criança portuguesa traz muita riqueza para a sala de aula, porque nós vamos juntos olhar
as diferenças em termos de vocabulário, as diferentes formas de se expressar, as diferenças gramaticais, e isso enriquece muito o ensino, né? Isso quer dizer, um português que participa dessas aulas vai estar apto, né, a se comunicar e entender as diversas variantes, mas os brasileirinhos também. Inclusive, uma das primeiras reações dos brasileirinhos quando tem contato com um luzinho pela primeira vez, normalmente é de uma certa irritação, eles não entendem muito a princípio. E o contrário não é verdadeiro, né? O Gonçalo entendia muito bem a variante brasileira, inclusive outros alunos portugueses também. Vocês assistem muita televisão brasileira em casa, Ruth? Sim, nós sempre assistimos às novelas brasileiras, há muitos anos que estão em Portugal. Nós percebemos tudo aquilo que vocês dizem e até conseguimos imitar facilmente, coisa que para vocês já vos custa mais. E nós vimos muito também o Record em casa, sempre vimos a televisão, o canal Record. É E uma coisa que a programas gente infantis gosta. também. Sim, sim. O The Ok. Voice, Kids, vários programas, eles gostam mesmo de ver músicas, a Galinha Pintadinha, também vem em brasileiro. Que maravilha. Não, justamente eu percebo, mas enfim, com o passar do tempo, os brasileirinhos também vão entendendo a variante europeia e isso é maravilhoso. Outra coisa que eu observo no Gonçalo é ele vibra, ele é representante da cultura portuguesa, ele tem um orgulho imenso de ser português. Inclusive, em alguns trabalhos, algumas apresentações que tivemos no passado, onde ele, né, podia fazer uma pequena apresentação sobre algum tema, né, relacionado a Portugal. São momentos assim que eu vejo o Gonçalo muito vivo. Nunca vou me esquecer a apresentação do Sumol, né, o fato de ele ter trazido a bebida para outras crianças experimentarem, explicar de que é feito, enfim. São coisas assim que enriquecem enormemente o ambiente de sala de aula. Vocês vivem muito isso dentro de casa ou é uma coisa dele? Não, não, nós vivemos muito a nossa cultura, os nossos dias, os nossos feriados. Temos sempre atenção de lhes dizer porque é que hoje é feriado, qual é a razão, qual é a data em Portugal, qual é a importância. Vemos muita televisão, ele gosta muito de ler, de ver programas sobre história de Portugal. Nós até assistimos um programa em Portugal que é o Conta-me Como Foi, que relata o passado, mostra o passado. Ele adora, ele vibra a ver isso, ele adora a cultura portuguesa, o passado, tudo o que seja para saber mais, para ter mais cultura, ele adora. Que Falar de interessante. Portugal, para ele é o melhor. Os avós, a família. Isso é muito visível no Gonçalo, extremamente visível. Ruth, uma característica dos alunos portugueses em relação aos brasileirinhos é que normalmente eles falam e entendem muito bem, né? Justamente pelo fato de viverem em seios familiares onde mãe e pai são portugueses. E os nossos brasileirinhos, ao contrário, a grande maioria, né, vivem numa circunstância de famílias binacionais, então muitas vezes o alemão é muito dominante, né? Então essas crianças, os luzinhos, eles vêm com uma competência muito alta na compreensão e na oralidade, mas eles precisam desenvolver a escrita e desenvolver a leitura, né? O que tu, como mãe, observas no Gonçalo nesses últimos 3 anos? O Gonçalo evoluiu muito. O Gonçalo hoje em dia lê em português e lê em alemão diferente. Distingue perfeitamente o som das palavras, o som das letras. Muitas nas aulas de português, porque para ele muitas coisas eram iguais. E ele lia mal quando começou a ler e depois começou a corrigir. Os dois S's que nós usamos em Portugal e aqui não, os dois R's, o C de cedilha, o Gonçalo consegue distinguir perfeitamente. E foi graças às aulas de português também, porque tudo isso ele aprendeu contigo. Eu fico muito contente com esse feedback. Uma coisa que eu observo também é quando a gente trabalha, especialmente a escrita, né, se tenta que sejam atividades autênticas, que sejam algo que a criança vá precisar executar um dia. Por exemplo, esse ano, com a turma dele, nós estamos trabalhando gêneros textuais, então nós trabalhamos com receitas, trabalhamos com cartões postais, ele inclusive escreveu um cartão postal aos avós. E agora, por último, nós iniciamos um programa de troca de cartas com alunos, né, lusofalantes nos Estados Unidos,
Tu como mãe, como tu percebes esse tipo de atividades, especialmente, né, agora esse programa de troca de cartas? O Gonçalo adorou, ficou fascinado. Está dizendo que chega a próxima carta para voltar a responder. Já ainda no outro dia me disse: Mãe, quero fazer mais esta pergunta e esta pergunta. Eu até lhe disse: vais apontando numa folha porque depois podes esquecer. Ficou fascinado, adorou. A coisa de falar com outra criança de outro país, onde, além de mais, este problema agora do corona, lá ainda há mais e ele ouve as notícias e ouve tudo. E então, adorou mesmo esta coisa da carta agora, para ele foi magnífica. Que fixe, fico muito feliz de saber. Ruth, é uma coisa que eu sempre tento valorizar em pais que moram longe, que tem um trajeto, né, complicado de chegar e voltar à escola. Parabéns pelo teu empenho, parabéns pela persistência. A gente sabe que essas crianças têm altos e baixos, a carga escolar é muito, muito, muito pesada, eles têm momentos de desânimo, mas vocês como família, vocês estão muito empenhados na educação do Gonçalo e eu gostaria muito de parabenizar-te por isso. Vamos Obrigada. falar um pouquinho sobre a comunidade portuguesa. Ruth, quando eu comecei o trabalho com a mala de herança, 5 anos atrás, eu fiquei muito surpresa com os números, né? Os números de falantes de português aqui na região. Não só pessoas com origens brasileiras, mas muitos portugueses, né? E a princípio essas pessoas não eram muito percebidas, Ruth. Onde é que, dentro do ambiente da universidade mesmo, os professores ficavam impressionados. Onde estão essas pessoas? Vale a pena investir no português como língua aqui no Tirol? Quem são essas pessoas? Enfim. E o que observamos quanto à iniciativa, quanto a projeto, é que as nossas atividades, as nossas ofertas ainda atingem muito pouco a comunidade portuguesa. Muitos portugueses frequentam as nossas festas, elas são bem frequentadas, né? Mas quando falamos de programas educativos, quando falamos das nossas leituras, do nosso projeto de empréstimo de livros, enfim, enfim, ainda somos pouco visitados. Tu como mãe, como portuguesa, como alguém que tem muitos familiares aqui também, em contato com outras pessoas, o que é necessário fazer para atingir essas pessoas, para conscientizá-los da importância da língua? O que acontece, Ruth, na tua opinião? Aquela palestra que uma vez falaste, que ainda pensaste em dar, sobre explicar o quanto o português é importante até no desenvolvimento deles, depois no alemão, na matemática, que eu acho que é super importante. Porque o Gonçalo tem excelentes notas e nós em casa não temos praticamente bases nenhumas de alemão para ajudá-lo. E ele sempre conseguiu sozinho e foi-se desenrascando sozinho. Eu acho muito, tem muito a ver o português, ele ter as duas línguas, ele ter esse acompanhamento. E muitos portugueses não acham isso, não têm interesse nisso. Eu, o ano passado, como soubeste, tentei reunir uma turma lá em cima, em Setúbal e tal, para termos a aula lá e todos me diziam a mesma coisa. Não, primeiro está o alemão. Primeiro deixa ver as notas de alemão, depois logo se o português. O português eles já falam em casa. O português eles aprendem a falar com a gente e a ver na televisão. Não dão tanta importância ao português. Acham que tudo bem, é importante eles terem o alemão, porque nós vivemos aqui, eles vão crescer aqui, mas acham que o português eles logo aprendem, logo vão aprender. Não têm interesse. E mesmo a nossa comunidade portuguesa não tem muito interesse em juntarem e fazer as mesmas coisas que vocês fazem. Até hoje ainda não percebi bem o que é que a gente pode fazer para eles começarem a ter mais importância, o que é que para ligarem, para verem o quanto é importante para as crianças. Porque até eu tenho muito esta maneira de ver. Tu és brasileira, és portuguesa, brasileira, né? Tens uma maneira diferente de lidar com eles, és mais carinhosa, és mais atenciosa. O Gonçalo adora isso. E nos professores alemãos eles não têm isso, são mais frios, são mais distantes. E o Gonçalo sempre adorou essa parte. Eu muitas vezes falo disso a todos os portugueses que falam sobre as aulas. Mas não, nem assim. Ainda não, nós vamos achar a chave, né? Uma coisa interessante que eu ainda não tinha tido consciência e eu, através do trabalho com o português, venho ganhando cada vez mais, do status do português como língua em si. É uma língua mundial, né? Nós somos, dependendo das estatísticas, a quarta ou a quinta língua mais falada no mundo.
E recentemente eu participava de uma conferência na Itália, onde um professor trazia dados, eu não tenho agora os números exatos para mencionar, mas ele se referia ao quanto a China, por exemplo, investiu nos últimos anos no ensino de português. Foram assim, é muito dinheiro. É a segunda língua estrangeira mais ensinada na China hoje, depois do inglês, né? E eu pensava, porque eu tenho formação no inglês também, eu pensava, na verdade, os falantes de inglês são muito espertos nesse sentido, porque há anos uniram esforços e conquistaram esse mercado de ensino de inglês como língua estrangeira, né? Então, nesse ambiente não se discute se o inglês britânico é certo, se o inglês americano é certo, ou se o inglês africano ou australiano é o mais certo, o mais correto. Não, se trabalha junto para promover a língua mundialmente, tanto é que, né, se tem a hegemonia do mercado. E esse professor batia muito nessa questão, olha, as comunidades lusófonas precisam se unir, nós precisamos dar as mãos uns para os outros e ir atrás dessas oportunidades que são também oportunidades econômicas, né, Ruth? Tu achas que com esse tipo de argumento nós teríamos mais chance de convencê-los, de, enfim, conscientizá-los? Acho que sim. Por algum lado temos que começar, porque é muito importante. É super importante para as crianças, para a comunidade, para tudo. Para Com o certeza. desenvolvimento do português, da língua portuguesa. Com certeza, com certeza. Ruth, querida, nós como projeto estamos completando 5 anos. Se pensamos assim em retrospectiva, 5 anos atrás o português não era visível aqui na nossa região. Hoje ele é visível, ele é celebrado, ele está presente em 4 escolas. Nós celebramos no museu, já fizemos leituras na biblioteca e eu tenho certeza que a partir do ano que vem, o português vai ser matéria de matura, né? O matura é o vestibular, aqui o exame de conclusão de escola. Então, as crianças de vocês vão ter a opção de eleger o português, né? Como matéria de exame na conclusão do ginásio. Então, muita coisa mudou nesses últimos 5 anos, né? Muitas conquistas. Com certeza, e essas conquistas só se dão porque pessoas caminham juntas, Ruth. Eu sozinha não teria forças nem condições de conquistar tudo isso. O que tu, como mãe, como, né, representante, porta-voz da comunidade brasileira hoje, portuguesa hoje, deseja para o projeto Mala de Herança em Tirol? Que continuo por muitos anos, que eu tenho mais 2 para pôr na escola. Sempre. Com certeza. E a minha Matilde adora, está desejando de fazer a idade para poder ir para a escola de português com a mamãe. Que lindo, que lindo. Ruth, muito obrigada pela tua disposição. Sigamos juntos e viva a língua portuguesa. Obrigada, eu, Ju. Boa tarde.